O relógio marcava 5h17 quando Clara abriu os olhos pela terceira vez naquela madrugada. A chuva batia na janela como se quisesse entrar, insistente, constante, quase humana. Ela estendeu o braço, procurando o celular na mesinha de cabeceira, mas o aparelho já estava desligado. Mais uma vez. Desde que o pai desaparecera, 3 dias antes, a casa parecia respirar diferente. O ar estava denso, os sons pareciam distantes, e até o cheiro do café, que sempre fora seu alarme natural, agora se misturava com o frio metálico da incerteza. No rádio da cozinha, uma voz trêmula lia as notícias da manhã. As buscas continuam. Moradores relatam ter visto luzes estranhas na região do lago. Clara desligou o aparelho. Não precisava de mais ruído. Precisava de respostas. Ela olhou para o retrato na parede, o pai sorrindo ao lado dela, segurando a vara de pesca, o sol se pondo atrás do lago. O mesmo lago que, agora, era o centro de todos os rumores. De repente, o telefone fixo tocou. Um som cortante, antigo, que pareceu rasgar o ar. Ela hesitou por um instante, depois atendeu. Alô? Do outro lado, silêncio. Quem é? Mais silêncio. Mas então, uma respiração. Fraca, distante, e uma frase sussurrada, quase engolida pela estática. Clara, não vá até o lago. O clique veio logo em seguida. A linha ficou muda. Clara ficou parada, o fone ainda encostado ao ouvido, o coração acelerado. Lá fora, o som da chuva aumentava, como se o mundo inteiro quisesse avisá-la de algo. Ela respirou fundo, olhou para o casaco pendurado na cadeira e tomou uma decisão. Mesmo sem entender o que estava acontecendo, ela sabia de uma coisa. Tudo começava no lago. Continua na página 2/5. O caminho até o lago era uma estrada de terra úmida, ladeada por eucaliptos altos que sussurravam com o vento. Clara sentia o cheiro de terra molhada misturado ao da ferrugem que vinha da velha ponte. Cada passo que dava parecia ecoar mais alto do que o anterior, como se o próprio chão quisesse que ela voltasse. O lago surgia à frente, envolto por névoa. Mesmo à distância, Clara notou que algo estava diferente. A água, antes limpa e calma, agora estava escura, quase negra, refletindo apenas lampejos dos relâmpagos distantes. Ela parou na margem, apertando o casaco contra o corpo. Pai! Chamou, a voz tremendo. Nenhuma resposta. Apenas o som das gotas quebrando a superfície da água. Clara caminhou até o antigo cais de madeira, onde ele costumava pescar. Ali, encontrou algo que fez o coração disparar. A lanterna dele, caída no chão, ainda acesa, a luz vacilando entre a vida e o apagamento. Ela se ajoelhou, pegou o objeto e percebeu o detalhe, marcas de barro no cabo, como se alguém o tivesse arrastado. Ou sido arrastado. Um trovão estourou ao longe, e, por um instante, Clara teve a impressão de ouvir um som vindo de dentro do lago. Baixo. Rítmico. Como uma batida. Ela prendeu a respiração. Isso é só o vento, murmurou, tentando convencer a si mesma. Mas então, algo se moveu sob a água. Um movimento lento, pesado, e de repente, uma mão emergiu, branca, imóvel, antes de afundar novamente. Clara deu um passo para trás, tropeçando. O pânico subiu como fogo pelas veias, mas junto com ele veio uma certeza. Se o pai ainda está lá, ele precisa de mim. Ela olhou para a lanterna, para o lago, e depois para o céu, onde o trovão seguinte fez o chão vibrar. Sem pensar 2 vezes, Clara avançou até o final do cais. E no exato instante em que deu o primeiro passo para dentro da água, algo, ou alguém, sussurrou o nome dela bem atrás. Ela se virou. O som vinha de perto, tão perto que Clara sentiu o ar frio tocar sua nuca. Virou-se devagar, o coração martelando no peito. Mas não havia ninguém. Somente a névoa, espessa e viva, se movendo entre as árvores. Ela ficou ali, imóvel, por longos segundos. A respiração formava pequenos fantasmas diante do rosto. Então, de novo, o sussurro. Clara, não devia ter vindo. Dessa vez, a voz parecia vir de todos os lados. Ela girou sobre os próprios pés, tentando enxergar algo, qualquer coisa. Foi quando percebeu uma silhueta ao longe, à beira da trilha. Um vulto parado, observando. Pai! Chamou, a voz fraca, quase um pedido. O vulto não respondeu. Apenas levantou um braço e apontou para o lago. Depois, desapareceu. Clara correu até onde ele estivera, mas não havia pegadas, apenas lama revolvida e um pano rasgado preso num galho. Ela o pegou, era parte de uma camisa velha,
a mesma que o pai usará no dia do desaparecimento. O tecido estava encharcado e coberto de uma fina camada de sal. Sal, pensou, confusa. O lago era de água doce. Ela se ajoelhou, tocando a terra. O solo estava úmido, mas quente, como se algo fervesse ali por baixo. De repente, o vento parou. Tudo ficou em silêncio. Nem grilos, nem chuva, nem o som das folhas. Clara levantou a cabeça e viu, no meio do lago, um círculo de luz começando a se formar sob a água. Um brilho pálido, pulsante, que parecia chamá-la. Ela deu um passo em direção à margem, hesitou, e, então, o brilho aumentou. Foi nesse instante que sentiu o chão ceder sob os pés. A terra se abriu, e Clara caiu, direto na escuridão. Tudo se apagou. Mas antes que o mundo desaparecesse por completo, uma última frase ecoou dentro da sua cabeça, clara como se fosse dita ao ouvido. Ele está vivo, mas não do mesmo lado. O impacto não veio. Em vez disso, Clara sentiu como se flutuasse, o corpo leve, suspenso entre o nada e o silêncio. Quando abriu os olhos, já não havia noite, nem chuva, nem frio. Havia apenas luz, uma claridade leitosa que não vinha de nenhum lugar específico, como se o ar inteiro brilhasse. Ela estava de pé sobre algo que parecia água, mas não molhava. Cada passo criava ondas prateadas que se espalhavam e desapareciam logo depois. Ao longe, o lago se estendia como um espelho infinito. E, no centro, ela ouviu seu pai. Ele estava de costas, olhando para o horizonte, imóvel. "Pai!" gritou, correndo até ele. "Sou eu." Mas, quando chegou perto, ele não se virou. Apenas murmurou, num tom baixo e cansado: "Você não devia ter cruzado." "Cruzado o quê?" ela perguntou, ofegante. Ele levantou o olhar. O reflexo do rosto dele na água apareceu antes do próprio rosto, e, por um instante, havia dois, um vivo, outro pálido, submerso. O pai de Clara sorriu com tristeza. "O lago não separa só mundos, filha. Ele guarda memórias que não querem morrer." A luz ao redor começou a pulsar. Em cada onda, Clara via fragmentos de lembranças, o aniversário de infância, a pescaria, o dia em que a mãe partiu. Tudo misturado, girando, como se o lago estivesse mostrando a história da família de dentro para fora. "Eu vim te buscar", disse ela, com lágrimas nos olhos. "Todo mundo está te procurando." Ele deu um passo em direção a ela, mas a água vibrou com força, impedindo-o. "Não posso voltar." O lago escolheu. "O quê?" "Mas você ainda pode sair. Vá antes que ele te prenda também." O chão começou a se quebrar sob os pés dela, rachaduras de luz se espalhando como relâmpagos. Clara estendeu a mão para o pai. Ele tentou alcançá-la, e, no breve instante em que os dedos quase se tocaram, ela sentiu uma força puxá-la de volta. O brilho explodiu. A água se abriu. E, em meio ao clarão, a voz dele se perdeu num eco. "Clara, o lago não acabou comigo. Ele me começou." Então, tudo se desfez num redemoinho de luz e sombra. Clara abriu os olhos. Não havia luz intensa, nem água que a segurava. Apenas o cheiro familiar da floresta, o sussurro da chuva ainda caindo sobre as folhas. Ela estava deitada na margem do lago, com a roupa encharcada e os cabelos colados ao rosto. O coração batia rápido, mas ela estava viva. O pai. Não havia sinal dele. No entanto, algo havia mudado. A água do lago refletia não apenas o céu, mas imagens fugazes, momentos do passado, futuros possíveis, memórias esquecidas. Clara percebeu que podia ver coisas que antes ninguém conseguia. O lago havia deixado uma marca nela. Ela se levantou, respirando fundo. "Então, é assim", murmurou para si mesma. "Ele não se foi. Está em algum lugar daqui, e eu ainda posso sentir." Um sutil calor percorreu seu peito, e Clara compreendeu: o lago não era apenas um perigo. Era um guardião de histórias, de memórias, de pessoas que, de alguma forma, permaneciam vivas dentro dele. A chuva diminuiu. Um raio de sol atravessou as nuvens, iluminando o lago. Clara sorriu, finalmente em paz. "Eu vou proteger você, pai", disse, firme. "Mas também vou viver." E, pela primeira vez, sentiu que o lago não era mais um mistério a temer, mas um segredo a respeitar. Ela se afastou da margem, cada passo firme, sabendo que carregaria consigo lembrança de tudo que havia visto, e que, de algum jeito, parte de seu pai permaneceria com ela, dentro daquele lago mágico e silencioso. O reflexo do céu, na água, tremeluziu. E, por um instante, parecia que alguém acenava do outro lado.
Fim.